Davi começa a estruturar tudo isso e a criar então essa estrutura de Israel como depois de séculos ele continua sendo, né? Jerusalém como... Aliás, ele quis construir um templo, né? E aí Deus não permite, disse, não, tu não vai construir porque tua mão tem muito sangue, mas o teu filho vai. E aí depois a gente vê a história de Salomão como sendo esse que, apesar que Davi que estrutura tudo, Davi que deixa o ouro, Davi que deixa todos os materiais, deixa inclusive a planta, e aí o Salomão só vai e executa, né? E inclusive a palavra, o nome Salomão vem dessa raiz de paz, porque Deus deu paz para Israel, né, diante das nações, porque era respeitado, ninguém mais ousava a combater contra Israel, porque o Davi ele impôs respeito mesmo. Era uma pessoa fantástica, um guerreiro, um estrategista de guerra, um poeta, como nós falamos, uma pessoa assim, virtudes absurdas, né? Mas teve, lógico, seus fracassos que a gente sabe, que não desqualifica ele como homem de Deus, como nós falamos, ou como um homem segundo o coração de Deus. Então os fracassos pessoais, a gente percebe também que teve muitas consequências. Ele teve o seu filho matando um outro filho porque estuprou a irmã, né? A gente está falando de Aminon e Tamar. Aí Absalão vinga e mata Aminon, mas ele foge. Depois ele volta de novo e aí se rebelia contra Davi. Olha só a desgraça que aconteceu em toda a família. Aí Davi sai como assim, enxotado do seu próprio reino, né? Passa um tempo lá, depois matam Absalão. Tudo isso sem aprovação de Davi. Davi nunca, irmãos, nunca aprovou nenhuma dessas ações, né? Pelo contrário, ele chorou muito, ele sofreu muito e ele nunca aprovou essas questões. E ele sempre reconheceu, não, eu pequei, eu só estou pagando, eu só estou arcando com as consequências do meu pecado. Essa é a grande diferença também de Davi em relação a Saul. Enquanto Saul queria mascarar, justificar, Davi falava, não, pequei mesmo, fui eu, não foi outro que pecou, eu pequei contra o Senhor, só eu mesmo que pequei. Ele não envolvia ninguém, não justificava ninguém, não tentava resolver nada. Ele reconhecia, pequei, fui eu, não responsabilizo ninguém. É por isso que Deus sempre gostou de Davi, porque era o pecador preferido de Deus, né? Davi era o pecador de Deus, assim, aquele que Deus falou, esse é o meu pecador favorito, no sentido de que peca e se arrepende, peca e reconhece, peca e não põe a culpa em ninguém. Aí, mano, ele não colocava a culpa em ninguém, não. Já sou eu mesmo, não foi Satanás, não foi os rebeldes, não, sou eu, Senhor, sou eu. Eu só peço que o Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo, o Senhor torna a dar-me a alegria da salvação. Se o Senhor quiser sacrifício, eu dou aos montes, mas eu sei que o Senhor não se agrada dessas coisas, é um coração contrito, quebrantado, e isso eu tenho, Senhor. Então tá aqui, só olha para mim. Então Davi, assim, um exemplo até no pecado, irmão. Ele é um exemplo para nós, porque essa pessoa humilde, né? Quando Natan chega para ele, porque a lei dizia o seguinte, fosse pego no adultério, caixão para os dois, pedrada nos dois, fogo nos dois, né? E aí o Natan chega para ele e diz assim, ó, tu que pecou contra Deus. E ele diz, pronto, então lascou, então para mim resta agora só a morte. Mas aí Natan no mesmo momento, né, isso aí está em 2 Samuel, no mesmo momento ele diz assim, mas traspassado foi o teu pecado, tu não vai morrer. Olha que coisa interessante. Então, mesmo a lei de Deus mandando que matasse, mas pelo arrependimento de Davi, porque nunca foi vontade de Deus que o pecador morresse nos seus pecados, né? Então, isso está escrito lá em Jeremias capítulo 18, né? Quando Deus traz uma sentença e a pessoa se arrepende, Deus também revoga essa sentença, porque o prazer de Deus é perdoar as pessoas e não punir as pessoas, né? Deus pune porque Deus tem um caráter santo e Ele não pode fazer vistas grossas ao pecado, mas mediante ao arrependimento sincero, verdadeiro, Deus tem o maior prazer em chegar no pecador e renová-lo, restaurá-lo, perdoá-lo, reerguê-lo e reiniciar a vida dele, né? Então é muito interessante que em Davi a gente vê essa qualidade que em poucos houve na história de Israel, o único rei que nunca se dobrou à idolatria, o rei de fato que pecava, mas reconhecia. Por isso que Deus amava tanto Davi, porque via nele essa sinceridade. É o que Deus quer ver em nós, apenas isso, né? Verdade, sinceridade, falar assim, eu pequei, errei, não quero fazer isso, me ajuda, me socorre, me renova. E aí Deus vem ensinando isso aí ao longo de toda a Bíblia,
Antigo e Novo Testamento, que o justo cai 7 vezes, mas se levanta, né? Quem cobre suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia, Provérbios 28:13, por exemplo, né? Então isso é ensinado aos montes e a gente percebe aqui. E aí eu quero detalhar para vocês aqui, então, amados, especificamente o reinado de Davi marca uma transição, né? Uma mudança. Se vocês quiserem escrever, tá? Depois eu posso postar lá no grupo se vocês quiserem. Mas o que aconteceu um resumo geral do reinado de Davi? No governo feito por juízes, né? Essa transição do governo feito por juízes para um governo monárquico. Então Davi faz isso, essa transição. Lá dos juízes, que era aquela bagunça, Saul não resolve isso, Davi vem e faz essa união toda, tá? Então eram juízes, né? Líderes regionais que governavam Israel, Saul não conseguiu unir toda a nação, Davi vem e faz isso. E agora um rei, um monarca, uma pessoa que por Deus é usada para governar toda a nação. Pelo menos é o que Deus tentou fazer através desses homens e encontrou grande dificuldade. De uma confederação indefinida, de tribos para uma nação unida. Então, Davi também reúne todas as nações. Ele conquistou, irmãos, a simpatia de todas as tribos. Olha que líder que era esse homem, né? Ou que foi esse homem. Ele conquistou a simpatia. Todo mundo amava Davi. Era um negócio, assim, fantástico, né? O carisma que ele tinha. Um líder carismático. Um líder que amava a Deus mesmo, que dava a sua vida pelo reino de Deus, pelo nome de Deus, pelo povo. Homem leal. Um negócio, assim, impressionante. Também da anarquia, que era uma bagunça, para um governo central sólido. É o que Davi fez também, tá? Outro ponto que eu coloquei aqui, da pobreza para uma economia da Era de Ferro e rica. Então ele fez isso. A nação de Israel passava fome, né, era roubada, era um negócio terrível. Então Davi estrutura toda essa nação, né, ele faz com que essa nação fosse rica. E aí começa inclusive a Era do Ferro. A gente aprende isso aí na história, na escola, né? Se teve um bom professor de história lá, lógico. Ele vai falar da Era de Ferro. Claro que ele não entra em detalhe em histórias bíblicas, mas a Era do Ferro, onde eles usavam para fazer as armas, tudo, Davi estrutura tudo isso aí, cria um exército também, tanto é que o orgulho dele apareceu quando ele quis saber qual é o tamanho desse exército, onde nós lemos lá no capítulo 24, 2 Samuel e Crônicas, né? Nós dizemos, faça isso não, rei, esse negócio aí não vai pertencer, não é a ti, não pertence a ti, esse negócio de números, mas era homem também, né, irmão? Então, vem o orgulho no seu coração, ele quis saber qual foi o número que ele conseguiu reunir aí, mas logo que Deus quebrou ele ali no orgulho, trouxe uma praga lá sobre as pessoas, matou um monte de gente. Olha que coisa interessante. Ele fala, não, Senhor, não faça isso. Coração de pastor, né? Viu o povo sofrendo pelo seu pecado. Disse, não, Senhor, se tem que alguém sofrer, sou eu. Que possa arcar com as consequências desse erro, não o povo. Cessa a tua mão sobre o povo. Olha que coisa interessante. E aí o profeta veio para ele e disse assim, então escolhe 3 coisas. Deus te propôs 3 coisas. Que tu fujas diante dos teus inimigos durante 3 meses e eles te persigam, ou que eles alcancem, outro lá eu esqueci, ou que Deus, ou que a praga venha de fato sobre o povo, me parece que é essa a segunda opção, ou a terceira, que Deus pese a mão sobre ele. Ele disse, não, eu quero cair na mão do Deus vivo, é melhor do que eu nos homens. Então, né? Coisa interessante. Deus até dá para ele opção de punição, irmãos. Olha que coisa interessante. Mas ele escolhe, né, ele arcar com as consequências e ele intercede pelo povo, até que vem lá, inclusive, um tal de Araúna, né? E fala assim, não, tá aqui os campos, o rei, o senhor pode oferecer sacrifício a Deus aqui, inclusive, por conta dessa situação, e eu dou os gados aqui, eu dou tudo que for necessário. Ele falou, não, eu não vou oferecer a Deus nenhum sacrifício que não me custe nada. Olha, amados, que coisa linda, né? Até nesses momentos difíceis, Davi se mostra assim com virtudes impressionantes. Né? Ele poderia falar, opa, acho que Deus providenciou esse negócio e esse homem, né? Para me ajudar aqui. Né? Não vou, inclusive, gastar nada dos bois, nem nada. Isso aqui vai ser tudo providência de Deus. Ele disse, não. Tem que ter custo para mim. Eu tenho que saber e arcar com as consequências mesmo. Eu vou oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. Então a gente vai percebendo de fato o caráter de Davi é uma coisa impressionante. Mais um detalhe, da opressão que eles sofriam, né, que Davi fez,
a conquista. Sob a autoridade de Davi, Israel ocupou um território 10 vezes maior do que o anterior. Então, na época de Saul, territóriozinho desse tamanho, e aí ele vai conquistando, e Israel se torna, então, um território 10 vezes maior do que quando ele assumiu o trono. Outro feito de Davi, da adoração em pontos locais, ou seja, uma tribo aqui, uma tribo ali, um ou outro que adorava a Deus, ele fez que toda Jerusalém, ou todo Israel, adorassem a Deus, né, qual Davi estabeleceu como centro político de adoração a Israel. Então ele estrutura mesmo toda a nação de Israel como nós conhecemos em toda a história. Então, amados, esses são os pontos. Resumi algumas coisas, né, atropelei outras, eu vi, deixei outras para falar, porque é muita coisa, a gente está falando aqui de muitos anos de história, né, e perspectiva diferente, mas espero que pelo menos esses dois livros, 2 Samuel e 1 Crônicas, possam ter contribuído para essa compreensão histórica geral. Vocês querem pontuar, falar alguma coisa, perguntar, comentar? Fique à vontade. Diga, André. Diga aí, meu amado. Eu vi, né, que ele pegou e só acarretou sobre seus filhos, né? Aí eu vi essa... Ô, meu amado, calma aí, eu acho que eu... Tá, repete aí, por favor, acho que deu uma... Interrompeu aqui, André. Meu amado, repete a pergunta. Por favor, acho que deu uma travada aqui. Tô agora? Sim. Paz, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, a tua dúvida. Quando Davi peca, isso traz consequências para sua família, foi isso que você falou, né? Traz consequências para a família. Se o que algumas igrejas fazem hoje, nesses encontros, agora isso que eu não entendi ao certo. O que as igrejas fazem, ou que você está se referindo? Como que é essa questão? Só para eu tentar entender. Regressão, né? Não, regressão é um negócio que eu vejo muito complicado. Sim, desculpa, Varão, que eu pensei que você tinha já parado aí. Sobre regressão, tudo mais. Eu já entendi mais ou menos, tá? Então, vamos só para os outros ali do outro registro ali do arquivo entender. A pergunta foi se o que algumas igrejas fazem hoje, né, de encontros que fazem, eu sei, algumas certas igrejas, onde eles fazem uma espécie de regressão mesmo, né? Você tem que regredir, você precisa saber o que aconteceu lá atrás. Olha, a gente precisa ter muita cautela para saber exatamente o que é feito, para a gente entender o que é bom e o que é ruim. Eu entendo que talvez alguma coisa boa tenha nessa proposta. Agora, outras coisas eu acho muito complicada e antibíblica, como, por exemplo, essa questão de regressão e tudo mais. É mais uma questão mais mística, não é nem da psicologia, não. É uma coisa mesmo talvez de hipnose, alguma coisa semelhante. Você tem que fazer regressão. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina de fato para você se arrepender se você pecou contra alguém, se você não tem comunhão com alguém, se você não tem uma relação boa com alguém. É lógico, você precisa tentar resolver isso, reatar isso, mas não com esse negócio de regressão. Por exemplo, se eu tenho um pai que eu tenho uma relação ruim com ele, ou cortada, eu preciso chegar nele e até ele pedir perdão e tentar consertar isso. Esse é o ponto. Isso não precisa de encontro para fazer isso. Isso é uma questão muito básica da Bíblia, né? Contra qualquer pessoa que você tem algo contra, você tem que ir lá e pedir perdão. Você precisa resolver isso dentro de você e tentar reparar se há a possibilidade de reparar erros. Isso é o ponto. Então é mais uma questão simples, né, de reatar, de reconciliar pessoas, do que você fazer isso naquele local, mesmo porque naquele local você não faz, se a pessoa não está lá, né? Então é uma questão, eu acho assim, muito estranha
esses encontros pontuais. Isso é mais um discipulado, um ensino quase que diário, né, que a gente precisa ter dentro das igrejas para que a gente seja essas pessoas onde tem as relações resolvidas. Então é muito perigoso esse negócio de regressão. Isso é mais pagão do que cristão, por assim dizer, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar uma coisa muito mais simples, que é a vida mesmo diária, a vida nos contatos, tá certo? Eu estou entendendo mais ou menos. Eu acho que isso aí não se encaixa, não dá para a gente relacionar, por exemplo, com essa história, com a vida de Davi, ou com qualquer outro ensinamento bíblico. Eu acho que essas questões elas fogem um pouco dos ensinamentos bíblicos aí. É umas coisas bem complicadas. Sim? Uhum. Sim. Então, amado, eu tô repetindo aqui, André, tá? O pessoal não tem acesso ao seu áudio aí. Então, assim, você escrever os seus pecados no papel, colocar no fogo, numa fogueira, em cima do monte, na madrugada, numa vigília, né? Num sítio, sei lá, em qualquer lugar, isso também não tem base bíblica nenhuma. Isso é um puro misticismo, né? Isso não tem sentido, não tem respaldo bíblico. A Bíblia diz para nós confessarmos nossos pecados a Deus, se é diretamente com Ele, se é contra a pessoa, a gente vai e confessa. Isso precisa ser declarado, isso precisa ser, de fato, algo espontâneo, isso precisa ser algo verdadeiro, né? Isso aí para mim não tem sentido, não tem nexo, não tem base bíblica, não tem efeito positivo e são coisas estranhas, né? A gente chama isso aí de fato de invenções mesmo, invencionices, coisas que a Bíblia não ensina. Para mim não tem sentido, não faz sentido e não tem respaldo bíblico nenhum. Então onde encontraram isso? Quais os ensinos dos apóstolos que traz isso? Paulo que escreveu, Pedro que escreveu, na boca de Jesus tem algum relato? Os evangelistas falaram alguma coisa semelhante? O apóstolo João falou alguma coisa? Judas falou alguma coisa? Estou pegando os escritores do Novo Testamento, né? Hebreus falou alguma coisa? Não, nós não temos nenhum ensinamento desse, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Então onde foram buscar isso? Né? Então só Deus sabe, em algum lugar, menos nos ensinos bíblicos, né? É simples, a Bíblia tem ensinos simples, né? Confessa teu pecado diante de Deus. Se é alguém, vai até Ele, pede perdão. Se Ele também não perdoou, você fez a sua parte. É simples, né? Arrependa-se de todo o seu coração, segue a vida e tudo mais, bola pra frente. É isso aí que a Bíblia ensina. O resto é umas coisas meio estranhas mesmo, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.